Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Priscila, faço parte do time de sucesso do cliente da GP Brasil. Novamente é um prazer estar aqui com vocês nessa agenda. O nosso objetivo é trazer novidades, novas funcionalidades, principalmente nesse momento que estamos fazendo uma migração da versão da plataforma, né? E nós temos a garantia de que todos os dados que tinham na antiga versão permanecem na nova versão. São algumas funções um pouco diferenciadas, uma nova roupagem, né, para o nosso Cost Drivers. Bom, hoje na sala eu conto com a presença da Gisele, do Arthur, o Matheus também, fazem parte aqui do nosso time. Eles vão auxiliar principalmente com dúvidas que vocês possam trazer no chat ou na parte de perguntas frequentes, tá? Então, fiquem à vontade para interagir conosco através do chat ou perguntas frequentes. O Matheus vai deixar aqui para vocês no chat fixado uma mensagem com algumas informações que são mais recorrentes, né? Quais as diferenças das duas versões da plataforma, o que é possível fazer, caso vocês não encontrem uma informação em uma ou na outra. Então, podem consultar o chat, que vai ter essa mensagem fixada. E eu vou iniciar aqui o treinamento, vou compartilhar minha tela com vocês. Lembrando que eu não consigo, né? Todos os participantes estão mutados para que a gente possa ter uma dinâmica mais positiva, né? Poder trazer essas informações para vocês, mas o chat está aberto para vocês interagirem conosco. Gi, Arthur, Matheus, alguém gostaria de complementar alguma coisa antes de iniciar? Não, Pri. Ok. Por aqui também não, Pri. Bom, antes da gente entrar aqui na plataforma, eu vou divulgar também uma informação que é recente, né? Ela não está aqui, está aqui. Ah, acho que faz mais ou menos um mês, Matheus pode me corrigir caso eu tenha me equivocado. Nós fizemos o lançamento da GP Academy. A GP Academy é um novo serviço que estamos oferecendo pela plataforma Cost Drivers, né? Associado aos clientes do nosso software Cost Drivers. GP Academy, ele veio com a intenção de trazer uma capacitação, uma qualificação muito estratégica, principalmente para quem trabalha com procurement, com supply chain. Então, nós temos, além dos treinamentos, né, direcionados da plataforma Cost Drivers, nós temos aqui alguns treinamentos de gestão de fornecedores, gestão de contratos, quais os princípios de compras, né? Qual que é toda a curva ali que você precisa fazer dentro da área de compras. Temos aqui algumas certificações, principalmente com relação ao próprio Cost Drivers, né? Esse curso aqui de homologação de fornecedores é interessantíssimo. Então, além de trazer conteúdo dos próprios times, né, internos nossos aqui da GP Brasil, temos algumas parcerias. Então, nós teremos aqui inclusive alguns cupons, né, bem interessantes para quem acessar o GP Academy. Então, o GP Academy, a gente tem aqui parceria com a Alura, com a Anima e com a Know-how. Enviamos e-mails, né, para os nossos usuários. Caso alguém não tenha recebido o e-mail e está interessado em conhecer essa novidade, esse serviço de qualificação profissional, pode procurar, vou pedir para a Gisele, por gentileza, colocar no chat o e-mail, procurar o Leonardo Mello. Ele é o responsável, né? Ele é o pai do GP Academy. Ele pode trazer mais informações de como vocês podem acessar essa nova funcionalidade, ok? Já está no chat, tá, Pri? Obrigada, Gi.
Bom, vou então começar aqui a nossa reciclagem dinâmica do GP Cost Drivers. Acho que alguém levantou a mão, mas eu não consigo verificar. Vocês podem olhar, por favor, no chat, se é algo que a gente precisa atender agora antes do treinamento. O Arthur já respondeu, Giovana. Tá bom. Bom, então eu já direcionei através do endereço do appcostdrivers.com, né, essa nossa nova versão. Na tela inicial, após vocês fazerem o login, né, receber o código de verificação, nós temos disponível por SMS, WhatsApp, por e-mail. Então, na primeira tela, na barra superior, tem o nome do usuário, um ícone para abrir ticket. Então, nós centralizamos esse atendimento aos clientes através do ticket, porque por aqui facilita para a gente fazer esse filtro, né? Qual especialista, qual economista vai atender a solicitação. Lembrando que o nosso atendimento não é apenas um suporte técnico, aquele suporte técnico tradicional, onde você contacta a empresa através do ticket, caso tenha algum problema de login ou precise realizar alguma atualização de cadastro, né? Além deste suporte técnico, nós também realizamos um suporte dinâmico. Então, nós temos a interação aqui com os nossos economistas. Pri, eu gostaria de acompanhar um indicador de uma NCM específica, não encontrei. Então, vocês podem abrir isso no ticket, essa solicitação. Os indicadores, desde que eles sejam de fontes públicas, nós trabalhamos nessa pesquisa em gerar a projeção para o indicador e publicar na plataforma. Então, os indicadores, eles fazem parte desse atendimento via ticket para todos os clientes. Além disso, né, temos outras dúvidas que vocês podem tirar conosco sobre a nossa API, que é a chave de integração, entender algum relatório econômico. Então, fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisem, né, podem acionar através do ticket. Nesse ícone aqui ao lado, que parece um refresh, nós podemos mudar para a versão anterior. Algumas funções ainda não migraram completamente para esta versão. Hoje eu vou apresentar aquilo que já migrou, aquilo que está corrente aqui, né? E caso seja necessário um treinamento completo, Pri, temos alguns colaboradores novos na área, eles ainda não conhecem a versão antiga, chama através do ticket também para a gente estudar essa possibilidade de treinamento. Aqui vocês podem trocar o idioma, temos disponível na nossa plataforma inglês, português e espanhol. Eu estou na minha tela inicial, no menu de Insights, aqui do lado esquerdo, nós temos os principais menus da ferramenta. Insights é uma tela de recomendações, como se fosse aquela nossa tela do Netflix, né? À medida que você vai trabalhando, na verdade, Netflix, você está ali assistindo a série, assistindo um filme, ele começa a te trazer recomendações. Aqui nós temos recomendações focadas em um setor, um segmento econômico específico. Então, eu escolhi nessa lista aqui fabricação de máquinas, nós temos vários segmentos diferentes, né? Papel, mobiliário, madeira, produtos alimentares. Então, você pode escolher tanto o setor que é o da empresa, ou, de repente, o setor do seu fornecedor, para entender quais são os principais indicadores que também são aderentes à operação dele. Então, eu coloquei aqui fabricação de máquinas, nós temos esse monitor de commodities, então eu vou trazer aqui para fabricação de máquinas quais são as commodities mais utilizadas, mais vistas, mais pesquisadas. Então, você pode clicar sobre uma dessas, quando você clica, já abre esse indicador, a análise dele. Em monitor macroeconômico, nós temos outros indicadores que aqui você pode selecionar
qual que é a moeda que você quer visualizar essa informação. Pode escolher se você quer uma variação aqui, nós temos essa variação no período para cada um deles. Se você quer visualizar se é mensal, anual, se é do ano corrente, se você quer visualizar uma projeção para os próximos 12 meses. E, inclusive, consegue visualizar aqui no monitor macroeconômico se essas informações serão apresentadas em tabela ou em gráfico. Além dos monitores, né, dentro do nosso menu de Insights, nós temos também alguns cost models recomendados. Então, nós agrupamos esses cost models de acordo com o setor que havia sido selecionado. Temos aqui todos os cost models, então, para o caso, né, fabricação de máquinas, aqueles são mais comuns. De onde vêm esses cost models? É o nosso banco de dados da Cost Drivers. Nós temos em torno de 3.000 cost models disponíveis para os clientes. O cost model, ou cost breakdown, ou a paramétrica, elas são construídas com o intuito de espelhar um contrato, espelhar aqueles indicadores que podem modificar os valores do contrato, né? Então, a gente tem, vamos supor que eu estou comprando aço galvanizado, eu tenho a paramétrica pronta, informando quais são os indicadores, quais os pesos que normalmente são negociados dentro do aço galvanizado. Então, aqui eu selecionei todos, posso clicar aqui de acordo com a carteira de cada um de vocês, então vamos trazer para este segmento essa carteira de embalagens, ou de MRO, de logística, insumos, EPI, serviços, facilities. Também podemos buscar por nome do cost model. Então, eu posso selecionar aqui, de repente, papelão, e eu vou encontrar quais são os cost models que eu tenho já prontos de papelão. Interessei? Gostei desse cost model? Eu vou clicar em duplicar para carregar este cost model na plataforma, né, na plataforma de vocês. Eu não tenho certeza se eu quero duplicar, ainda eu quero conhecer esse cost model. Então, eu vou clicar sobre ele e vai abrir para mim uma análise. Qual é a composição desse cost model? Percebam que eu não consigo editar, adicionar comparativo, fazer nenhuma operação neste momento, porque eu estou apenas visualizando um cost model que ainda está no banco de dados da Cost Drivers. No momento que esse cost model for para a plataforma de vocês, aí sim vocês já conseguem fazer essas edições. Então, aqui eu vou visualizar se faz sentido para mim. Quais são os indicadores, quais são os pesos que eles têm, né? Aqui eu tenho o resultado. Se eu estiver falando de um cost model de indicadores de importação, eu consigo, inclusive, mudar de importação FOB para CIF para visualizar essa diferença do comportamento. Consigo mexer aqui na ponderação fixa ou ajustada, exibir labels, eu estou exibindo os valores, né, dessa paramétrica. E o que é esse resultado aqui no caso da minha paramétrica? Ele é a interseção dessa composição do cost model, né, esses pesos de cada um desses indicadores, vezes a variação desses indicadores. Então, dependendo como aqui, ó, o meu papel miolo tinha o maior peso, mas ele teve menor variação. Então, ele vai seguir dentro do percentual do papel miolo aquela variação. Então, ele vai mesclar esta variação com a composição. O Kraftliner, por exemplo, teve queda. Se eu trabalho com um fornecedor que apenas o indicador de Kraftliner, ele é o ponto focal, né, a referência para minha negociação, eu tenho aqui uma grande condição de ter saving. Porém, aqui no caso, eu tenho todos esses componentes e para a gente entender melhor, nós vamos em análise, que eu consigo visualizar dentro desse período qual é o comportamento histórico, qual é o comportamento projetado. Tanto para indicadores como para cost models, nós temos um histórico disponível de 10 anos
e a projeção disponível de 2 anos. Então, vou voltar aqui para a nossa tela de insights. Vou colocar aqui agora construção civil, para a gente ver que muda um pouquinho, né? Quais são esse monitor de commodities, qual que é o monitor macroeconômico. Posso voltar aqui para a tabela. Os cost models recomendados também, como eu mudei de setor, vão ser diferentes. E aqui embaixo nós temos algumas sugestões de leitura. Essas sugestões de leitura são os nossos relatórios mensais, realizados aqui pelo time de economistas também da Cost Drivers. Então, a gente pode ler aqui, ó, a Sara, ela fez esse relatório da construção civil no mês de março. Eu abri esse relatório da construção civil e eu tenho aqui um overview, como que está o quadro da construção civil no Brasil, cenário macroeconômico, impactos para o setor, quais segmentos que têm impacto com esse setor também, o custo, né? E aqui eu estou abrindo todo o relatório que a Sara gerou para esse momento. Bom, no próximo menu, Explorer, nós vamos explorar toda a plataforma, quando eu estou falando de indicadores e de cost models. Nessas 3 abas, vocês podem escolher o que vocês querem visualizar. Aqui em catálogo, é o catálogo de banco de dados de cost models, né, da Cost Drivers. Então, aqui, assim como a gente viu na tela de insights, separado por segmento, aqui eu não estou separando por segmento, eu realmente estou trazendo o total de cost models recomendados. Posso vir da mesma forma, escolher por carteira, escolher por nome, por país. Então, aqui eu tenho alguns, né, de outros países, eu posso escolher aqueles que são relacionados ao Brasil. Da mesma forma, eu posso visualizar o cost model clicando sobre ele e posso duplicar. Em indicadores, nós temos aqui na lupa a função de digitar o ID, digitar o nome do indicador, escolher qual que é o país. Podemos ou não, né, escolher o grupo a que pertence esse indicador, qual que é a fonte, qual que é o NCM, se ele é um indicador de importação ou de exportação, ou se ele é de mercado interno. Então, aqui eu fiz uma seleção, eu posso escolher até 10 indicadores simultaneamente para visualizar. Então, vou escolher aqui 2 aqui aleatórios. Escolhi aqui um PET e o gás natural. Depois que eu marco, né, aqui onde está o mais virou o Vzinho para poder visualizar, aqui no canto inferior direito, eu tenho esse novo menu onde está 2 indicadores. Vou confirmar se são esses que eu quero fazer a visualização, qual que é a minha data inicial e a data final, qual é a moeda e se eu quero exibir correlação. Vou criar, então, a visualização desses indicadores. Nesta tela, eu posso alterar, né? Não era esse o período que eu queria visualizar, eu posso alterar aqui novamente. Posso tirar o label, que é a informação dos valores dentro do gráfico. Como esse é um indicador de importação, eu posso alterar de FOB para CIF. E também posso mexer aqui na moeda. Aqueles indicadores que apresentam 2 linhas são esses de importação e de exportação, onde eu apresento os valores tanto em dólar quanto em real aqui no caso. Então, aqui eu vou ter a minha apresentação desses indicadores, tem aqui algumas informações, né, quando que foi feita a última atualização, qual é a minha variação histórica dentro desse período selecionado, qual que é a variação histórica com a projeção também dentro do período selecionado, qual que é a minha projeção para os próximos 9 meses, e caso a gente tenha esse registro de confiabilidade de projeção, ele será apresentado aqui. E essa informação vinha naquele ícone de info, né, na antiga versão da plataforma.
podemos compartilhar esse relatório e fazer o download dessas informações em Excel. Quando eu volto para o Explorer, eles permanecem marcados, selecionados. Neste momento, vamos supor que vocês marcaram 10 em várias páginas diferentes, querem fazer outra pesquisa. Vocês podem clicar aqui em indicadores e colocar na lixeira. Quando eu coloco na lixeira, eu apenas retiro da visualização. Eu não estou excluindo da plataforma. Então, eu coloquei na lixeira, voltou a tela, né? Com nenhum deles selecionado para que vocês possam fazer uma nova seleção. Aqui em Cost Models, nós temos também, da mesma forma, a lupa para fazer a busca desses Cost Models. Podemos filtrar aqui por país, por autor, por grupo. E a novidade, que a gente não tinha na antiga versão, é que aqui nós conseguimos comparar até 3 Cost Models. Nós não tínhamos esta funcionalidade na antiga versão. Então, eu posso escolher aqui, eu tenho 3 Cost Models de abrasivos diferentes, gostaria de checar qual que faz mais sentido para mim. Fiz a seleção dos 3. No canto inferior direito, aparece para mim a seleção que foi realizada. Vou clicar para confirmar e criar a visualização. Então, aqui eu consigo visualizar, né, o Cost Model e consigo visualizar a minha comparação também. Consigo trabalhar aqui essas informações, né, de período. Vou mudar aqui o período para ver se eles... Eu estou achando que eu escolhi 3 Cost Models idênticos, que os 3 estão dentro da mesma linha. Eu consigo ver aqui, ó, que são os 3, né? Abrasivos com os resultados, só que eles estão idênticos, então a curva deles está idêntica. Eu vou pegar alguns um pouquinho diferentes, para não ficar tão em cima um do outro. Vamos pegar aqui uma página diferente. Escolher aqui aleatoriamente 3 Cost Models de assuntos bem diferentes. E aí eu consigo visualizar no meu gráfico a comparação dos 3, tanto a parte histórica quanto a projeção, por causa do período selecionado. Clico aqui para exibir labels. E aqui embaixo eu vou ter a visualização individual de cada um dos Cost Models que eu selecionei. Então, eu coloco aqui, posso clicar em detalhes, para ver as informações, essa análise individual desses Cost Models. Quando eu abro essa análise dele, eu posso editar esse Cost Model, porque eu estou buscando o Cost Model agora da minha base de dados, né? Da base de dados, no caso do nosso cliente. Posso editar aqui, eu gostaria de mudar esses pesos, eu gostaria de alterar um indicador. Consigo editar aqui um comparativo. Eu posso adicionar até 4 itens, então vou colocar que eu gostaria de acompanhar o IPCA em contraste com o meu indicador. Então, posso clicar aqui no IPCA, vou salvar esse comparativo, e aí eu trago agora o resultado da paramétrica e o resultado do IPCA. Além de eu incluir, né, um comparativo, um indicador isolado junto com essa paramétrica, eu posso incluir aqui a minha inflação interna. Então, nós vamos navegar nessas abas desses Cost Models, né, no caso deste Cost Model. A primeira aba foi a de análise, onde eu tenho essas informações. Tem aqui também algumas sugestões de leitura relacionadas aos indicadores que compõem esse Cost Model. Aqui eu visualizo o movimento desses indicadores que compõem, né? Qual que é a variação acumulada, o comportamento de cada um deles. No caso aqui eu tenho uns 5 indicadores diferentes. Aquelas notícias que estavam ali embaixo eram relatórios, aqui eu tenho notícias
que estão vinculadas nos principais jornais, nas principais revistas. E aqui, em inflação interna, nós podemos carregar um arquivo, né, vai gerar uma planilha modelo aqui do Excel para vocês fazerem o preenchimento. Vocês podem carregar ou podem digitar manualmente. O que é essa informação de inflação interna ou valor pago? É aquilo que realmente é factível no contrato. Lembrando que esse cost model, ele é um espelho de um contrato de vocês. Quanto mais vocês colocarem informações, até mesmo na identificação, né, no nome desse cost model, referente ao fornecedor ou a um contrato específico, mais fácil fica, mais usual também. Então, aqui a gente vai escolher o período. Esse contrato começou em janeiro de 2023. Eu posso colocar tanto em índice, como eu posso colocar em valor mesmo, né, do valor que foi negociado. Então, aqui no caso, a gente tem de janeiro de 2023 a dezembro de 2023 essa informação. Se eu quiser visualizar no meu gráfico, além de eu visualizar a paramétrica, né, além de visualizar aqui no caso IPCA, eu vou colocar o mesmo período que eu informei a minha inflação interna, para que ela possa ser refletida. Então, eu estou aqui escolhendo o mesmo período que eu visualizei a informação da inflação interna, e agora gerou o gráfico com o resultado da paramétrica, a inflação interna e o IPCA comparativo. Se eu clicar em cima de um desses aqui na legenda, eu oculto ele temporariamente. Se eu passo o mouse sobre ele, eu destaco aquela informação gráfica. Então, se eu comparar aqui a minha paramétrica com a inflação interna, esse é um grande objetivo do Cost Drivers. Eu falo que é o pulo do gato. Quando a minha paramétrica estiver acima da minha inflação interna, que é o caso aqui do mês de abril de 2023, aqui nesse momento eu estou alinhada com o mercado e estou tendo saving também. Se a minha linha da inflação interna estiver acima da paramétrica, significa que vocês estão fazendo um reajuste contratual acima da variação do mercado. Então, o objetivo do Cost Drivers é vocês terem essa previsibilidade, essa projeção, essa informação. Vocês verificam aqui, por exemplo, olha, vamos supor que eu estou falando aqui de 2025, tá? Que em julho de 2025 eu estarei pagando além do que o mercado variou. Esse é o momento de chamar o fornecedor para a mesa de negociação, levar para ele essa informação, né? Extrair esse relatório do Cost Drivers e trazer aí uma redução de custo para a empresa. Então, nós temos aqui essa análise, os indicadores, as notícias, a função de criar aqui uma inflação interna. Podemos compartilhar e fazer o download deste relatório em Excel. Aqui em catálogo é bem similar em sites quando traz sugestões de cost models. Esse é o catálogo da Cost Drivers. Vocês podem encontrar todos os cost models recomendados. Interessou? Fez sentido para a operação de vocês? Podem clicar aqui em duplicar no fim da linha, que é esse cost model, vai fazer parte do painel de vocês também. Além dessas funções, aqui em Cost Models, eu posso criar um Cost Model. Eu não encontrei um Cost Model que seja semelhante à minha operação, mas eu tenho essa informação aqui comigo, né? Como que eu posso construir. Então, você vai colocar o nome do Cost Model, qual que é o país, qual que é o grupo que ele pertence. E quando a gente clica em continuar, ele abre uma aba de indicadores, para que vocês façam a seleção desses indicadores, coloquem os percentuais e podem salvar. Gerou a informação, podem editar à vontade, podem incluir a inflação interna, podem incluir algum comparativo também.
Bom, temos aqui uma nova função. A OnePage, ela não tinha na antiga versão. A OnePage é uma página que eu consigo trazer algumas informações prontas para mim, mas ao mesmo tempo que elas estão prontas, elas não são estáticas. Eu posso ir, ela vai sendo atualizada automaticamente à medida que os meses vão correndo. Então, o que eu posso colocar aqui na minha OnePage? Eu posso tanto visualizar aquelas que já estão prontas, né? Como eu posso criar uma nova OnePage. Então, eu vou colocar aqui um título, né? Eu falo que eu sou muito criativa para dar título aqui, quando eu estou no treinamento. Tudo eu coloco o título de teste. Coloco uma descrição, qual que é o objetivo de criar essa OnePage. E aqui no botãozinho de mais, eu vejo as funções, né, de inserir um texto explicativo, adicionar uma imagem para que você relacione, né, aquela one-page com o produto, com o serviço que você esteja querendo acompanhar, e pode adicionar diversos gráficos. No momento, vocês podem selecionar indicadores e monitores, tanto de commodities como macroeconômico. O gráfico de cost model no momento não está disponível, mas em breve estará. Então, aqui eu posso, por exemplo, eu quero acompanhar o indicador de cacau. Eu vou fazer aqui uma pesquisa. Encontrei, eu quero de manteiga de cacau. Clico no mais, vou em continuar. E aqui eu posso trazer na minha exibição tanto uma data fixa, como a gente está habituado a trabalhar lá na visualização de indicadores de cost models, como datas dinâmicas. Então, eu vou escolher um período que eu quero visualizar aqui, o indicador de manteiga de cacau. Eu quero ver históricos, né, dos 3, 6 ou 12 meses, quero ver, acompanhar o ano de 2025, eu gostaria de ver apenas projeções. Então, se eu colocar em anual agora, mudar aqui a minha moeda para o real, exibir labels, vou salvar a configuração. Ele gerou o gráfico dentro da minha página. Ele está aqui de janeiro até maio. Daqui a um mês, quando eu voltar no OnePage, automaticamente esse gráfico estará apresentando de janeiro a junho e assim sucessivamente. Posso tirar aqui essa informação de exibir os labels, por exemplo, e posso incluir mais e mais quantos gráficos forem necessários. Esse de monitor de commodities, por exemplo, eu quero visualizar, então, eu posso selecionar até 10 aqui. Eu quero selecionar esses 5 indicadores aqui referentes ao cacau. Tanto cacau em pó, cacau bruto, a manteiga. Fiz a seleção, cliquei em continuar, vou colocar aqui em reais, salvei a minha configuração. Ele também vai trazer agora esse monitor do cacau, que pode ser apresentado, né, mostrando aqui a variação mensal. Eu posso trocar aqui para o semestral ou anual, são as 3 opções que nós temos no momento. Então, toda vez que eu entrar aqui na OnePage, eu vou salvar essa OnePage aqui, salvar esse layout. Toda vez que eu entrar na OnePage, eu posso tanto visualizar tudo que está disponível na empresa, como apenas aqueles que eu criei. Então, eu vou aqui no teste webinar, ou webinar dinâmico, que foi um outro que eu criei, e posso visualizar aqui nesse olhinho. E aí ele já vai trazer para mim aquelas informações que eu havia selecionado. Em conteúdo, nós trazemos aqui aqueles relatórios. Eu posso fazer aqui uma pesquisa na lupa, então eu trouxe aqui já para vocês essa pesquisa do Tarifaço, que foi um relatório especial que os nossos economistas geraram. Então, se eu clicar aqui em ler análise, ele traz na própria página. O que no caso aqui o Adriano, né, é o nosso economista, o que ele trouxe? A opinião do especialista e o que ele vai trazer aqui de premissas.
na aba de configurações, esse ícone de configurações, eu acho que ele travou aqui um pouquinho. Vou entrar novamente na plataforma, porque ela travou aqui para mim, no meu sistema. Desculpem pelo momentâneo, parada momentânea. Aqui em configurações, esse ícone só vai aparecer para aqueles usuários com perfil master, tá? Um acesso master. Eu não posso navegar nessas funções porque temos aqui informações confidenciais, mas o usuário master ele tem a possibilidade de visualizar todos os usuários da plataforma, enviar a senha, fazer uma edição aqui no cadastro, mas também podem solicitar para nós através do ticket. Aqueles clientes que têm chave de API contratada, dentro dessa aba de API aparece a chave, um tutorial, né? Tem alguns arquivos de como fazer o uso da API. Visualiza todos os grupos, cost models e indicadores exclusivos. Lembrando que nossos indicadores de padrão, né, da Cost Drivers, vêm de fontes públicas, mas aqueles clientes que têm uma necessidade de acompanhar indicadores exclusivos, ou seja, indicadores pagos, é possível fazer, né, o download desses indicadores dentro da plataforma, nós geramos a projeção para eles e eles realmente são exclusivos apenas para aquele cliente que contratou o indicador. Outros clientes não têm acesso a essas informações. E agir, né? A gente não pode falar da nova versão da plataforma sem falar um pouquinho da Agir. A Agir está com conteúdo que é gerado por nós, né? Aqui internamente na Cost Drivers. Então, a gente vai trazer informações sobre o cenário econômico, ela pode orientar como construir uma paramétrica, ela pode trazer algumas informações de FAQ também, e tudo aquilo que a AGI, de repente, ainda não conhece. Ela orienta, abre um ticket para nós, né, poder orientar vocês. Então, eu vou perguntar aqui para a AGI quais impactos temos com o tarifaço. É o assunto do momento ainda, né? A gente ainda vai ouvir falar muito sobre isso, mesmo essa história indo e voltando, mas aqui, deu erro. Deixa eu ver que isso é porque eu estava lá em cima. A Gia é nossa IA e ela está constantemente recebendo bastante conteúdo. Então, nós inclusive orientamos. Hoje eu perguntei para a Gi sobre uma paramétrica, ela não trouxe a informação para mim. Tenta novamente daqui a uma semana, daqui a alguns dias, porque nossos especialistas fazem essa carga de conteúdo da Gi. Então, eu perguntei para ela quais foram os impactos com o tarifaço, e ela trouxe aqui essas informações de acordo com alguns setores, né? E ela pode trazer também informações sobre quais foram os riscos e oportunidades, quais são os principais indicadores de um assunto específico que vocês gostariam também de visualizar. Bom, hoje estas são as principais informações que eu queria trazer para vocês, tanto da GP Academy quanto da GP Cost Drivers. Vamos abrir agora, caso tenham mais dúvidas, mais perguntas. Acredito que durante a minha apresentação já tenham sido esclarecidas algumas perguntas, né? Mas agora a gente para um pouquinho, dá pausa para ver o que mais a gente precisa apresentar ou responder a vocês. E Arthur, tem alguma dúvida que vocês gostariam que eu apresentasse a plataforma? Assim, Vanessa Fernandes. Vanessa, você poderia
digitar aqui, por favor, a sua dúvida? Isso, nós temos aqui uma dúvida da Giovana. Giovana pergunta se ela consegue criar uma page do mesmo índice em moedas diferentes. E ela citou aqui um exemplo, Cacau. Se ela pode converter através do OnePage em reais, dólar, euro, ien. No momento, a gente ainda não consegue trazer indicadores agrupados, né, no mesmo gráfico, vamos dizer assim. Mas você consegue colocar separadamente os gráficos individuais, né, e cada um com a sua moeda. Isso, e uma outra opção, né, é fazer essa troca de moeda na tela de indicadores. Da Vanessa. Quando eu insiro a data referente ao período que eu desejo extrair o indicador, eu não consigo rolar a tela para selecionar a opção desejada. Vanessa, vou te pedir por gentileza, vou colocar meu e-mail aqui no chat. Você pode passar esse print de tela para mim por e-mail, que fica melhor da gente entender o que está acontecendo, tudo bem? Luiz, você poderia inserir aqui aqui no nosso chat a sua pergunta? Ele colocou aqui, eu acho. Não estou conseguindo fazer a cópia do catálogo para criar um novo cost model. O sistema confirma, mas não vai. Luiz, para alguns acessos, está sendo necessário no momento, devido a essa manutenção que a gente tem feito constantemente da mudança de versão, né? Então, quando você copia, às vezes tem acontecido isso, você copia um novo cost model, você precisa clicar naquele botão de refresh próximo ao seu nome, ir lá na versão antiga, pesquisar se ela realmente está aparecendo lá, e aí você retorna para a versão nova. Isso é temporário, tá? Nossos especialistas já estão trabalhando nessa função. A Vanessa está nos dizendo que a Gi não está habilitada na plataforma dela. Quer responder essa, Gia? Essa aí eu acho que você já está mais acostumada. Mais acostumada, né? Pessoal, se por um acaso, tá, a Gi não aparecer aí para vocês no ambiente de vocês do Cost Drivers, é por conta do alto nível, tá, de segurança que a empresa possui. Nós temos algumas recomendações, tá? Por favor, passem para Priscila esse ponto, que aí a gente retorna para vocês por e-mail com as recomendações. Eu coloquei novamente meu e-mail aqui no chat. Uma sugestão de treinamento seria como o comprador pode abordar o fornecedor com as informações obtidas no Cost Drivers ao se deparar com um pleito de reajuste divergente do cenário real. Ótima colocação, Leonardo. Nós estamos trabalhando nisso justamente dentro do GP Academy. O GP Academy tem bastante conteúdo para tornar a área de compras, né, a área de procurement cada vez mais estratégica, inclusive lidando com esse tipo de situação. Então, eu recomendo, né, procure o Leonardo Mello, envie um e-mail para ele, para vocês entenderem um pouco mais sobre como que uma empresa consegue ter esse acesso ao GP Academy, tá bom? A Débora, ela pediu, né, para que a gente explicasse os dados de Comex, de importação. Aí você Sim. pode dar um exemplo, Pri? Eu não passei por essa
tela, né? Obrigada por me lembrar, Débora. Eu esqueci de apresentar um pouco de Comex. Vamos lá. Eu vou selecionar aqui, então, um indicador de Comex. Vou colocar aqui do Brasil como ponto focal. E eu consigo aqui importação e exportação já filtrar para facilitar essa pesquisa. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, o PET. Vou clicar sobre ele. E esses que são de importação e exportação, eles vão ter uma aba adicional com informação, né? Normalmente essa aba aparece, mas ela vai vir em branco quando o indicador não é de Comex. Então, eu cliquei aqui em Comex, eu vou trazer um gráfico com essas informações aqui dos últimos anos. De onde vêm esses dados? Vem da página oficial de comércio exterior do governo federal. Tudo aquilo que dentro desse produto tem informação que foi comercializado, né? Que foi importado ou que foi exportado, tanto em volume quanto em valor. Então, além de eu trazer essa informação resumida aqui, né? Da minha importação e minha exportação em quilos, no caso do PET, eu consigo abrir esta informação por países. Escolho aqui no filtro, vou pegar, por exemplo, 2024, posso escolher aqui um país, ou posso primeiro visualizar. Então, eu trago aqui, por exemplo, que outros países representam 26,28% de todas as importações de 2024. O que são esses outros países? Pode ser, no caso aqui, 26% são vários países, por quê? Todos aqueles que tiveram menos de 5% de representatividade na importação, nós chamamos aqui de outros. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a informação do Paraguai, que teve o segundo lugar, né, de participação, mas como país isolado é o que teve maior participação. Eu posso abrir aqui apenas o Paraguai, e aqui embaixo tem o gráfico dele. No ano de 2024, de janeiro a dezembro, quanto que foi o preço, qual foi o valor, né, que o Paraguai aqui, que nós pagamos para o Paraguai para poder importar dele. E aqui em volume, qual que foi o volume também negociado do Paraguai para o Brasil de PET. Uma análise interessante que a gente faz aqui, vamos supor, tá, que a sua empresa, hoje ela importa da Malásia. E aí você consegue ver o gráfico da Malásia, se o preço está de acordo, né, com a sua expectativa, com o que você já está pagando, e aí você pensa, ah, não, mas eu quero ver se eu tenho uma oportunidade aqui de desenvolver um fornecedor de outro país. Eu cheguei aqui em dólar é o azul aqui. Eu cheguei aqui em dezembro pagando quase 96 centavos de dólar da Malásia. Quanto que seria do Paraguai? Eu tenho aqui um valor mais reduzido, né? Menos de 70 centavos aqui de dólar. Ah, eu tenho condições de desenvolver? Pronto, escolhi. Eu vou escolher o Paraguai, vou buscar os fornecedores paraguaios para poder importar a minha PET. Essa é a principal análise que a gente faz de Comex. Michael fez uma pergunta. Na parte de Comex, eu consigo saber o valor do valor do quilo por NCM? Consegue se esse NCM já estiver disponível como indicador na nossa plataforma. Você pode pesquisar o NCM lá no painel de indicadores. Caso você não encontre, solicitamos por gentileza que abra um ticket para a gente, para que o nosso time faça a pesquisa e verifique, né, a oportunidade de gerar o indicador deste NCM. Você pode, por favor, Pri, apresentar um exemplo? Posso. Alguém tem algum NCM aí de cabeça que pode me ajudar? Eu acho que você pode utilizar o próprio PET para mostrar.
como exemplo, e aí numa pesquisa, os usuários eles colocam a NCM e eles conseguem visualizar. E nós temos uma NCM de chapa de aço inox. Oi, Pri. Pri, você está no mudo. Eu falei um tempão aqui no mudo, foi? Ah, acredito que sim. E não Falei compartilhou a tanta tela, tá? coisa. Para mostrar. Não compartilhei a tela também. Não, Gente, perdão. Ah, alguém passou um NCM? Eu passou. posso seguir? Passou Quer me sim. falar? Tá, É só para a gente recordar, só um minuto, desculpa, Gi. Eu vou aqui em Explorer, na aba de indicadores, e na minha pesquisa eu digito aqui no campo de NCM. Qualquer, Gi, por favor? 19, Hum, 32, 72, 19. E você pode digitar de novo? 19. É 72, 19, Ah, 7219. Ah, 32, 00. bom, na pesquisa ele encontrou alguns indicadores, né, com esse NCM. Ah, ficou com dúvida? Não sei exatamente qual que eu uso. Pode chamar a gente no ticket para poder informar qual que seria de acordo com a sua operação. Eu vou clicar aqui no primeiro, abrir o indicador deste NCM. E aqui em exibir labels, eu vou ter aqui, no caso, eu selecionei em dólar, tá? Qual que é aqui pela minha legenda do lado direito? Qual que é o valor do quilo em dólar? Aqui no caso, FOB. Se eu trocar aqui para real, aí eu vou apresentar a informação do quilo em reais. Então, aqui no caso, como ele é um indicador de importação, eu trago as duas curvas, tanto do valor em dólar como o valor em reais, do quilo, mês a mês. Era isso mesmo, né, Gi? Isso. Só reforçando, tá, que esse preço que a Priscila apresentou é um preço médio do total importado, tá, do total que o Brasil importou. Então, isso vai englobar, né, todos as origens, né, de importação. Então, é classificado como um preço médio. E aí, se você quiser visualizar o preço por país, aí é só clicar na aba de Comex. Temos mais alguma pergunta? Temos sim. Porque os indicadores da LME internacional, LME internacional, não tem dados de Comex. Você me ajuda com essa também, Gi? Ajuda. Que esses indicadores
da LME e indicadores classificados como internacional, em geral, tá, são indicadores de bolsa, tá? Logo, eles não têm esse comportamento de importação ou de exportação, né? Por isso que na aba Comex, esses indicadores que não estão relacionados a nenhum número de NCM, eles não vão possuir informações na aba de Comex. Então, a consulta, né, é feita através da tela de indicadores, onde você vai poder consultar o valor da média do mês e a projeção para aqueles indicadores, tá? Uma outra pergunta é: o ICES não está disponível na Cost Drivers. Essas fontes, tá, que são fontes que têm direitos autorais e são pagas, elas não vão estar, né, disponíveis aqui na nossa base de dados, porque nós não temos autorização de publicação. Logo, tá, se vocês tiverem acesso a esses dados, né, se a empresa de vocês paga os dados da ICES ou outras fontes correlatas, vocês podem, existe a possibilidade dentro da plataforma de ser incluso como indicadores exclusivos. E aí, após essa adição, tá, nós geramos a projeção desses indicadores, mas indicadores da ICES realmente não vai estar disponível dentro da plataforma devido a direitos autorais. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui as perguntas. Tem mais uma Tem mais pergunta, uma, Pri. Gi? Tem. Ó, tem a possibilidade de vocês colocarem a data da última atualização do indicador, não o período de atualização? Nós podemos ver isso como melhoria, né, Gi? Como que isso pode ser possível dentro da plataforma. Isso, a Colocamos como gente, sugestão da Débora. isso, vamos colocar isso como sugestão, tá? Mas diferente da plataforma antiga, né? Hoje nós colocamos o período quando a última atualização ocorreu, que é uma referência, né? De você saber quando foi essa atualização. E também no izinho, né, no izinho, lá na coluna I de informação, você tem, para a maioria dos indicadores, né, a melhor data de consulta, que serve como uma referência. Mas, Débora, nós vamos colocar essa sua pergunta como uma sugestão de melhoria. Pessoal, Acho que gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigada, Gi, Arthur, como sempre. Mais dúvidas que possam vir a surgir, fiquem à vontade para chamar através do ticket ou através do e-mail. Estamos aqui justamente para tornar a experiência cada vez melhor, né, mais produtiva para todos vocês. Muito obrigada. E mais ou menos no fim do mês, né, Gi, a gente envia o convite para o próximo webinar. Ele ocorre toda primeira quinta-feira do mês, às 10 horas. Caso, né, tenha alguma exceção, seja um feriado na data, nós normalmente colocamos para a próxima semana. Muito obrigada, um abraço a todos, um excelente dia.